O outro manifesto, elaborado por entidades empresariais e encabeçado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, elevou a atenção em Brasília e foi suspenso. O texto que vazou para a imprensa, e não cita o presidente Jair Bolsonaro, demonstra preocupação com a escalada das tensões e hostilidades entre autoridades e pede serenidade, diálogo, estabilidade e pacificação política. O documento defende ainda o foco em ações e medidas urgentes para que o Brasil supere a pandemia, volte a crescer e a gerar empregos, por uma decisão do presidente da Fiesp, Paulo Scaff, e sem consultar as demais entidades. A divulgação, no entanto, foi adiada para depois dos atos de 7 de setembro. Mas aí não adianta, né? Se o manifesto havia sido fabricado exatamente para diminuir as tensões no pré-7 de setembro, divulgá-lo depois, e é bem provável que ele nem seja divulgado. Aliás, pouca diferença faz, porque divulgado já está, já vazou o manifesto assinado por 300 pessoas e, 300 adesões, né? Associações de grupo, indivíduos, empresas, né? Já vazou, mas o Paulo Scaff achou por bem, pensando, aliás, nos seus próprios interesses, ele está deixando a Fiesp depois de muito tempo para ser candidato em alguma chapa, provavelmente ao Senado, no ano que vem. Quando ele tira o time de campo, ele deixa esses 300 signatários pendurados na brocha, né? Com cara de tacho, para tentar contornar essa crise com os bancos públicos, sobre a qual a gente vai falar agora. Alguns trechos desse texto estão sendo revisados. Quanto ao manifesto pela democracia do agronegócio, estou perfeitamente de acordo com o tio Rei. É esse o agronegócio brasileiro, aquele que é referência mundial, aquele que transformou o Brasil no segundo maior exportador do mundo, né? Em alguns momentos até o primeiro. O agronegócio que funciona com certificados internacionais, que respeita as regras ambientais e, aliás, convive muito harmonicamente com essas regras. O resto é picareta, é vagabundo que fica aplaudindo discurso golpista. E embora o manifesto não toque no nome do presidente Bolsonaro, ele deixa bem claro de quem está falando, né? Vamos lá. O texto... como é que é? O texto descreve a sociedade brasileira como permanentemente tensionada em crises intermináveis ou em risco de retrocessos e rupturas institucionais. De quem está falando? Está falando do presidente. Se você perguntar para um bolsonarista, ele vai dizer que essa referência aqui é ao STF, porque no mundo paralelo criado na cabeça bolsonarista, daqueles mais aguerridos, o golpe já aconteceu e tudo que vem da boca e da caneta do presidente é uma resposta às rupturas institucionais, aí sim, do Congresso e do STF. Mas esse é um pensamento aloprado que não tem nenhum lastro na realidade. Um ótimo texto. Sobre a crise na Febraban, esse outro manifesto, o de Paulo Scaff, provocou um racha muito curioso na Federação Brasileira dos Bancos, inclusive com a ameaça da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil de deixarem a entidade. Em Brasília, o ministro da Economia, Paulo Guedes, justificou que não fazia sentido as instituições assinarem uma carta contra o governo. E a Febraban está dizendo que não era um ataque ao governo, na verdade era uma defesa da democracia. Defesa da democracia, estamos todos juntos. A democracia é o mais importante. Agora, essas politizações, justamente nós estávamos conversando aqui, nós temos que pegar uma agenda construtiva e seguir com o Brasil, em vez de fazer aposta no que nos divide. Nós estamos apostando no que temos em comum e queremos que dê certo. Bom, a Febraban alegou que o manifesto pedia serenidade, harmonia e colaboração entre os poderes da República. O texto era bastante conservador, até porque, para Paulo Scaff, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, era um constrangimento você atacar aquele que você apoiou durante tantos anos, organizou palanques, esteve ao lado dele em discursos. Portanto, o texto era muito, muito suave ao tratar das responsabilidades do governo. E ele diz que não participou, a Febraban diz que não participou da elaboração de um texto com ataques ao governo
ou críticas à atual política econômica. Volto para a sonora anterior, Ellen. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, depois de uma reunião com Paulo Guedes, defendeu mais conversas entre os poderes para buscar o que a sociedade precisa. Identificação das divergências e tentarmos dirimir essas divergências. O que nós não podemos absolutamente acontecer no Brasil é de interromper o diálogo, né? Por mais que divergências aconteçam, o diálogo precisa sempre existir entre Câmara e Senado e entre ambos, Congresso Nacional, com as instâncias de poder, especialmente do Poder Executivo. Bom, esses documentos, repetindo aqui, defendem foco em ações e medidas urgentes para que o Brasil volte a crescer, gere empregos. Basicamente, menos discurso golpista e mais Bolsa Família. Menos voto impresso e mais geração de empregos. E qual foi a resposta do presidente? Bolsonaro voltou a convocar os aliados para os atos golpistas de 7 de setembro. Ele pode chamar de ato a favor do Brasil, a favor da democracia, a favor do governo. São atos francamente golpistas, inclusive com ameaças de invasões de prédios públicos. O nome é esse e é por esse nome que a gente vai chamar. E ele voltou também a criticar decisões de ministros do STF. A grande pauta vai ser a liberdade de expressão. Não pode uma pessoa do Supremo Tribunal Federal e uma do Tribunal Superior Eleitoral se arvorarem agora como as donas do mundo.